dia, Bota a salve, cabecinha salve. pra dentro. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Rolê de sério. Rolê de sério. Olá, hoje é quarta-feira, dia 25 de junho de 2025. Bom dia a você que nos acompanha ao vivo nos canais do ICL. E boa tarde aos rolezeiros, rolezeiras e rolezeires que estão assistindo a nossa reprise às 4 da tarde aqui nos nossos canais. Olha só, a onda de frio chegou no Brasil. Essa noite foi duro. Para você que mora de São Paulo para baixo, cara, eu dormi com 2 cobertores, 2 edredons e ainda tinha um cobertor de orelha. Ainda assim, fiquei com frio, tá? Mas nós temos boas notícias aí para você que não curte tanto assim esse frio. E a internet repercute a morte de Juliana Marins, que aconteceu na Indonésia. E nós vamos trazer aqui alguns comentários, alguns um tanto quanto machistas, tá? Diante dessa tragédia, tem machistas se manifestando na internet. Eu vou conversar com você, tá bom? Tem notícias do Mundial de Clubes. Sou mais Verdão, entre Verdão e Botafogo, mas isso eu vou deixar para conversar com o Guga daqui a pouquinho. Hoje tem Vitinho na rua, na parada LGBTQIAPN+. Essa eu quero ver. E ainda no rolê a gente vai mostrar que tem maluco destruindo obras de arte em museus pelo mundo. Socorro! Não é à toa que alguns museus proibiram foto, sabe? Porque o pessoal perde a noção completa. E a gente vai mostrar alguns casos aqui no rolê. E tem boato de prêmio da Mega Sena, galera. Tem ganhador falso ou um pseudo-ganhador. Ou gente que ganhou e não ganhou nada. Ó, história estranha. E eu conto aqui no rolê pra você daqui a pouquinho. E hoje também tem o 3º episódio do ICL Tanque, coladinho no rolê, ao 12:30. Roda um trechinho aí, só pra você ver o que vem por aí daqui a pouquinho. Roda. Nós vamos receber um treinamento de um verdadeiro especialista que está chegando por aí. Espero que vocês aproveitem bastante. Então vamos receber Gilvan Bueno, que é especialista em finanças e também professor do Empreendedor Mestre. Chega mais. Alegria, uma honra muito grande de participar da família ICL desde o momento zero, desde a sua fundação. O Gilvan vai ser um dos nossos jurados e vai nos ajudar a escolher quem continua no ICL Tanque e vai concorrer a um investimento de até R$1,5 milhão de reais. Yes! Gilvan estará conosco aqui no Rolê ICL para contar um pouquinho os bastidores dessa gravação. Aliás, bastidor é que não falta, tá? Eu segurei aqui para contar para você no rolê, então fica com a gente que logo mais tem o Gilvan. E eu vou contar algumas coisas assim, você vai gostar. Bastidor, hein? Só informação que você vai ter aqui no Rolê ICL. Segura essa que vamos começar com Pegando Fogo. Simbora! Tá pegando fogo, bicho! Chama! Não chama nada, agora chama o Vitão. Deixa eu dar bom dia pra ele, porque eu fui muito mal educado. Eu tava preocupado aqui, Robs. Achei que você tinha esquecido de mim. Jamais. Bom dia, Robs. Bom dia, chat. Vamos lá, mais um dia de muito frio aqui em São Paulo. Robs, tá muito difícil. E aí, no Vitão Indica de hoje, eu trouxe uma indicação musical de novo pra galera, que é o álbum Picaretas de Fachada, do André Michelotti, PLK e Ruas MC, que é uma galera daqui de São Paulo e de Campinas que se juntaram para fazer um som. E é um álbum muito bom, é rap, grime, funk, drum bass, assim, tem tudo. É muito bom, recomendo pra galera, tá disponível em todas as plataformas. E é isso, Robs, bom dia. E aí, Guga Noblar, Picaretas de Fachada, foi a dica do Vitão hoje. Eu conheço um que tem um berrante de fachada aí, alguém chamado Gustavo, assim, sei lá. Tem um berrante de fachada e tem picareta de fachada aqui em Brasília. O que mais tem nessa cidade é picareta de fachada, mas fiquei curioso aí pra ouvir esse álbum do Vitão. Vitão que é rapper, ele gosta de rap. Ah, é, mano? Ele é do rap? Sim, Vitão Se vocês rima? quiserem ver, Vitão ele rima? faz rima.
Ele sabe fazer Não, batalha aí já de não rima. tenho a capacidade. Ah, tá, tudo bem, deixa pra lá. Mas o Quero só Vitão deixar é, claro. me dá dicas boas aqui pra galera, isso eu já Coisa percebi. boa, só coisa boa. Exatamente. Só deixar claro pro Filé. Bad Dog, César Augusto, Ah. pro Marcos, pra Maria Helena Schweitzer, pro Piramba e pra Gladys Garcia, que hoje eu li sim o roteiro. Prova disso é que eu sei, inclusive, que falaremos sobre Marília Mendonça hoje. Olha, Você tem ele esse spoiler. É porque eu li o roteiro. Aplauso, chat, pra ele ler o roteiro Caraca, hoje, obrigada, cara. Guga. Muito Meu Deus, obrigada. histórico. Guarda aí, 25 de junho de 2025. Guga Noblar leu o roteiro até o final, tá? Porque a gente botou a Marília lá embaixo no roteiro. Então, assim, não foi só que passou os olhos. Leu até o final. Anota aí, 25 de junho de 2025. Vamos ver quando isso vai acontecer novamente. Bom dia, Daniele Coelho. Bom dia para o César Augusto, Deise Oliveira. Porto Alegre sentindo um friozinho. Imagine o friozinho em Porto Alegre. Eu cheguei aqui no ICL hoje de gorro, casaco. Só tirei porque aqui no estúdio tá melhorzinho aqui, ó. Nilda, bom dia pra você. Bom dia também pro César Augusto, Fábio Gomes, ó, bom dia, rolê. Ontem tava um frio desgramado, até as aulas das crianças foram canceladas. Maria Helena dizendo, ó, Santa Catarina. Ana Maria, acordei com 0 grau hoje, em Curitiba. Putz, Aline, Hobbs, não pedimos nada, mas você entrega tudo nos looks. Meu Deus, gente! Só pra dizer que eu não leio as mensagens antes, tá? Eu leio ao vivo, porque parecia que eu tô aqui e tal, isso aqui. Obrigada, querida. Botei um turbante hoje, eu vou explicar por quê. Eu nado, né? E aí ontem eu fui pra natação, lavei o cabelo e fui dormir. Quando eu acordei hoje, Guga Noblar, eu botei um gorro, cheguei aqui no ICL de gorro. Mas aí eu botei um turbantezinho, porque né, os rolezeiros não merecem uma Hobbs de gorro aqui, largadona e tal. Aí dei uma caprichada no visu. Obrigada, viu? Eu adoro usar turbante. Você também fica muito bem, o vermelho ele cai muito bem, viu, Guga Noblar? Obrigado. Essa blusa é nova? Eu não conhecia ela também. Eu quase não uso, parece aquela do Kenny. Tem até o gorrinho, o Kenny do South Park, só que o do Kenny é laranja. Esse aqui é quase um laranja. Muito bom, cara. Olha lá. Eu só não posso morrer. Ó, e o topetezinho intacto, galera. Intacto. É isso. Vamos trazer uma notícia aqui que abalou, né? Abalou todo mundo que estava acompanhando o caso da Juliana Marins, né, brasileira de 26 anos, que estava desaparecida desde sábado, quando caiu durante uma trilha no Monte Rinjani, na Indonésia. A equipe fez os resgates, né, na madrugada de hoje, quando amanheceu. E aí, galera? E aí? Voltei. A equipe fez o resgate na madrugada de hoje, quando amanheceu, né, lá na Indonésia. As condições eram péssimas por conta do solo, também da temperatura e da distância da trilha. Nessa foto que a gente vai mostrar aí, ó, dá pra ver onde ela foi vista no primeiro dia. Bota a foto aí pra gente, Vitão, por favor. Ó, a foto mostra onde ela foi vista no primeiro dia, depois onde ela foi resgatada, que a gente tá vendo ali, ó, cerca de 900 metros abaixo do local que ela estava, ou seja, ela foi ficando fraca e tudo indica que ela foi escorregando nessa trilha. E aí, depois da confirmação da morte, né, foi muito apontada a culpa da vítima, da própria Juliana. E aí alguns dizem que ela se arriscou demais. E aí, cara, o que eu posso dizer para essas pessoas é, sério, gente? Será que se ela fosse homem, vocês falariam também que ela teria se arriscado demais? Ou chamariam a Juliane de escaladora? Pensa um pouquinho, né? É sobre isso que eu tô falando aqui. O fato é que Juliana era apenas uma mochileira, uma mulher que viajava em busca da sua liberdade. O lugar da mulher é onde ela quiser estar. Então, assim, mulher não pode ser aventureira, mulher não pode fazer trilha. Mulher tem que ficar onde? Na cozinha? Servindo os machistas de plantão, Guga? Como? É isso que eles querem. Sério, gente? A culpa é da vítima, é sempre assim. Isso, hein? Isso é cansativo. Essa é uma trilha que muitos turistas frequentam o ano inteiro. Ao longo aí da história dessa trilha foram cerca de 180, um pouco mais de 180 acidentes, 8 com vítimas fatais. Acontecem acidentes por ali. E é frequentado, obviamente, por pessoas de todas as idades, homem, mulher,
jovem, gente mais velha. É um dos pontos de turismo da Indonésia. É um local que, portanto, quem é turista se sente interessado e até se sente, de certa maneira, convidado a fazer uma trilha dessa. Eu mesmo, afinal se fosse de contas, você contrata um guia, né, Guga? Você se sente seguro em fazer a trilha, né? Tem a trilha, é um parque, enfim, eu, se fosse para a Indonésia, provavelmente tentaria fazer uma trilha dessa também, enfim. E o que aconteceu ali teve sim uma negligência. O guia, ele deixou a Juliana para trás. Isso aconteceu. Na versão dele, ele combinou com ela de que ele deixaria ela ali descansando um pouco e depois se encontraria com ela em um outro ponto um pouco mais à frente. Ou seja, ela teria que andar sozinha. Sozinha, é muito louco. E ele achou que estava 3 minutos à frente dela. E que ela estava 3 minutos atrás. Depois ele começou a voltar porque ela não chegava e viu que ela não estava 3 minutos atrás, que ela tinha sumido. Então, assim, teve um vacilo aí, teve uma irresponsabilidade, teve uma negligência. Também teve uma demora, é o que parece, pelo menos, das autoridades da Indonésia em fazer esse resgate. Tem muita gente que está cobrando isso. E a Indonésia precisa explicar se poderia ou não ter agido antes, porque demorou, foram 4 dias até resgatar o corpo. No dia em que se confirmou que ela estava morta, aí sim foi uma equipe de resgate do governo. Antes eram voluntários, enfim, virou uma bagunça essa história, é o que parece. Então o governo da Indonésia precisa também dar explicações. Foi muito tempo, sim. Agora que acharam o corpo, conseguiram içar em menos de 24 horas depois que acharam o corpo. Por quê? Aí muita gente pergunta, por que não fizeram isso antes? Enfim. E toda a força, obviamente, para a família dela. Certamente, nossos sentimentos, tá? E olha só que interessante, a jornalista do UOL, a Domitila Becker, beijo pra você, Domi, nós somos companheiras de Sport TV, querida amiga. Ela fez essa mesma trilha, Guga, e contou nas suas redes sociais a sua experiência com os guias locais. Vamos ouvir a Domi. Acabei de ver a notícia da Juliana Marins que ela não resistiu. E eu fiz essa mesma trilha no vulcão Rinjani, na Indonésia. E aconteceu uma coisa parecida que a família disse que aconteceu com ela, né? Do guia não acompanhar o grupo todo. É uma trilha muito difícil. São 3 dias. No primeiro, muita subida, 1.600 metros, muito frio à noite, difícil de dormir. E aí você acorda às 2 horas da manhã para fazer o cume do vulcão, pelas imagens onde a Juliana caiu. E é muito difícil essa parte, porque é como se fosse uma duna. Nessa areia meio pedregosa, preta de vulcão, você vai escorregando e tem muito vento, e é barranco dos 2 lados. Pra ver as pessoas andando ali, andando naquele fio. E teve um momento que eu precisei deitar no chão para respirar um pouco e o guia foi embora com o resto do grupo, só um cara ficou para trás para me ajudar e ele me salvou porque a minha lanterna parou de funcionar. E não dava pra enxergar nada. E eu não sei o que teria acontecido se esse cara não voltasse. Mas no final, óbvio que dá uma sensação muito boa, né? De você ter conseguido, de você ter superado os seus limites. Nossa, foi a coisa mais difícil. Eu imagino que é isso que a Juliana estava buscando, né? E aí eu vejo nos comentários aqui as pessoas criticando ela. Mas também foi viajar sozinha. É perigo subir no vulcão. Pode viajar sozinha. Gente, ela fez o que ela deveria ter feito, que é contratar uma equipe especializada nisso, com um guia. Por que o guia deixou ela para trás? Por que o resgate demorou tanto? É isso que a gente tem que cobrar, é isso que a gente tem que criticar. E não criticar uma mulher que está seguindo os sonhos dela. Exatamente, Guga. É um absurdo tudo isso, essas críticas todas rolando pela internet. Agora, deixa eu trazer um outro VT, porque a Vivian Mesquita, a nossa apresentadora aqui do N1, ela é montanhista há anos, tá? E ela falou também sobre o caso da Juliana, na sua percepção. Vamos ver a Vivi. O que me chamou mais atenção, e eu queria passar aqui hoje no rolê para dar esse recado, até como montanhista e escaladora também, é que não é culpa da Juliana, não é culpa da vítima buscar uma vida de aventura, buscar os esportes de ação e aventura, porque existe muita empresa que é especializada nisso e que você pode praticar com segurança. Eu faço isso há mais de 20 anos na minha vida. Já escalei em cascata de gelo no Aconcagua, já pulei de paraquedas, já saltei de paraquedas, já fiz trekking na Cachoeira da Fumaça, já fiz, enfim, várias coisas consideradas perigosas.
E a gente viu muita repercussão nas redes sociais culpando a vítima. Também saiu de casa desde fevereiro e estava vivendo essa aventura. E não é culpa dela. O que acontece que a gente precisa chamar atenção, prestar atenção, é que essa trilha é uma trilha perigosa. E o que chamou mais atenção ali foi a omissão de socorro por parte dos responsáveis, da empresa que ela contratou. Ela procurou uma empresa, ela pagou e ela contratou para fazer aquela trilha. Ela jamais poderia ser deixada para trás. Isso não existe numa trilha. Um guia não pode deixar um cliente para trás. Então começa daí. Se ela se sentiu mal, se ela ficou cansada, tinha que ter ficado alguém com ela, um guia para atender essas necessidades. E ela foi abandonada, ela escorregou. O terreno ali é um terreno que parece uma areia, ela a princípio com pedras, ela escorregou por 300 metros, depois ela foi descendo mais. É muito difícil ter um ponto de ancoragem para chegar uma corda, para fazer esse resgate, mas o parque tinha que ter tudo isso pensado e preparado. Óbvio. Em 5 anos, 8 pessoas morreram ali, mais de 150 ficaram feridas. Não é culpa da vítima. E outra coisa que a gente viu também, conversando com outras pessoas que já fizeram essa trilha, é que não é explicado para as pessoas o grau de dificuldade. Então, isso chama bastante atenção. E, é claro, também a demora do socorro. Então, esse é outro ponto. Será que as pessoas de defesa civil estão preparadas para fazer esse tipo de socorro? E a gente está falando da Indonésia. Quem gosta de aventura, quem gosta de esporte de natureza, sabe como é um país também que é totalmente desregrado nesse âmbito, e em outros também. Então, foi uma fatalidade que não precisava ter acontecido, não devia ter acontecido. Mas o principal não é culpa da Juliana. Pois é. E uma dica que eu dou também, né, já fui repórter de esportes extremos junto com a Vivian por muito tempo, é a seguinte: a gente tem que pesquisar a empresa que a gente vai contratar. Isso é muito importante. Ponto 1. Ponto 2, você tem que entender o seu nível, né? Pode ser um nível intermediário, avançado, iniciante. Cada trilha é desenhada ou pode ser feita de acordo com a sua aptidão. Assim, você não pode, num nível intermediário, fazer uma trilha avançada. Mas tudo isso você combina, você chega nessa empresa e você vai ter a melhor instrução. Agora, abandonar o cliente, assim, não, Guga, não, é muito, cara, é completamente fora. Quer dizer, eu pago a empresa para me guiar, para me levar. Eu entrego a minha segurança para uma empresa e essa empresa me abandona? Assim, tipo, oi? Nada justifica isso. Nada justifica. Não tem como. Ela foi deixada para trás. Foi isso que aconteceu. Imagina você nessa trilha, que parece uma duna, né? Imagina, escalar uma duna é muito difícil. Essa é uma boa comparação que tinha sido feita com a duna. Uhum. E você deixa para trás. Vamos combinar de se encontrar ali mais adiante. Já que você está cansada, descansa mais um pouco e vai embora. Isso é inacreditável. Num local onde já tem um histórico de acidente e até de morte. 8 pessoas já tinham morrido. Então não é, obviamente, simples, um local simples, e não pode. Isso é completamente irresponsável. E eram 2 guias, não era só um. Então, mesmo que eles quisessem continuar com a trilha, e para mim isso, obviamente, tem a ver com o comércio, com a necessidade de continuar ganhando a grana, porque ele deveria ter esperado. Mas ele quis continuar, porque tem todo um serviço que é prestado e tem toda uma grana que gira em torno daquilo, e eles querem continuar fazendo aquilo movimentar. O que explica para mim essa negligência é o interesse pelo dinheiro, é a necessidade de terminar aquilo, o pacote está pago, tem um outro grupo, provavelmente, que ele vai pegar depois. Enfim, é um comércio, ele precisa fazer aquele comércio girar, deixa ela ali e continua. Na cabeça dele foi isso. Mas eram 2 guias. Então, assim, mesmo que o faro maior seja pela grana, que a preocupação maior seja pelo dinheiro, pelo comércio, aquilo gira, ainda assim poderia ter ficado um. E é óbvio que o principal não deveria ser. É a vida. É a vida. Pelo amor de Mas, Deus. enfim, eles mesmo com 2, os 2 partiram com o grupo e ela ficou para trás. Ó, Beatriz dizendo aqui no nosso chat, já me largaram para trás em uma gruta no Petar. Gabi, nós mulheres sempre culpabilizadas de tudo, absolutamente tudo, até na hora da nossa morte. É sobre isso, viu? Bom dia, Porto Alegre, bom dia, Piraju. E a Meire dizendo, dureza, a gente tem que ficar explicando só pelo fato de sermos mulheres. Infelizmente, sempre vai ser assim. Quando é uma mulher ou minorias, a culpa sempre vai ser da vítima. Falou aqui o Eduardo, ó. Por que não mandaram água, comida, cobertor térmico? A Aline está completando aqui no chat. Vai lá, Guga.
A Glaze fez um comentário interessante. Estão massacrando a menina porque o pai dela, isso é verdade, agradeceu ao Lula, agradeceu ao governo. Teve sim esse fato. E aí, claro que os bolsonaristas, os bolsoloides, politizaram essa história e ela virou alvo também da fúria política da extrema-direita. É isso que também está acontecendo, porque de fato ele agradeceu a embaixada do Brasil, ele agradeceu ao governo, teve isso. E a consequência a gente sabe qual que é. É claro que vai ter um bando de hater agora atacando também por conta da política. E quero aproveitar só para mandar um beijo para a Gabi Delgado, que está aqui, ela está aqui hoje ao vivo com a gente. Osmair, Telcu, Andréia Vilas, Eduardo Cardoso, Alu Moraes, a Rosa Maria, toquem o terror aí no chat. E vamos cobrar. Toca terror, que a gente gosta, toca. E vamos cobrar também da extrema-direita que, enfim, não difame, não linche, não tente, de alguma maneira, manchar a memória da Juliana, que ela não merece isso. Nossa, não, já politizaram, né, Guga? Esse povo não perde um segundo para politizar. O fato é que a gente precisa entender o que aconteceu. A gente entende o risco de você se aventurar num esporte de aventura. Ele é inerente ao esporte. Agora, resgate, segurança, tudo isso também faz parte da trilha, faz parte do esporte. Então, assim, não dá para não ter. Então, muita atenção quando você for se aventurar por aí, quando você for escolher a empresa que vai te levar, preste atenção no histórico, entenda a sua disposição física, de verdade, assim, seja sincero. Olha, consigo fazer uma trilha fácil, consigo fazer uma intermediária. Respeite o seu corpo. Isso é muito importante quando a gente vai se aventurar. É uma delícia, com segurança, com equipamentos adequados, tá bom? Essa dica que eu deixo para você aí. Francamente. Francamente, né, César? É sobre isso. Nosso amor, né? Vou enviar o nosso amor à família da Juliana nesse momento tão difícil, tá bom? Vamos virar a pauta? Porque agora é hora de rolê na rua com Vitinho na parada gay. Roda a vinheta. Vitinho na rua, mandado diretamente do ICL para cobrir a galera passando. Cobrir parada LGBTQIA+. Estamos aqui para perguntar para os populosos o que essa parada representa para eles. Vamos embora. Não, eu não sou gay. Apenas bissexual não praticante. Tá feliz? Eu acho que tô, é você. Tô feliz. Vambora. Ó, anúncio importante, não é? Perdão? LGBTQIAPN+. Envelhecer LGBTQIA... Não, falei tudo errado já. Meu amigo aqui. Pode entrar, Vitão. Eu quero saber da galera, para de atrapalhar o Vitinho na rua. Nossa, que estrela. Estrelinha, tá? Você é muito estrela, hein? Que frescura foi essa? Você acha importante? Oi. Você acha importante ter muita gente? Acho muito importante, sim. É bem... pela causa, né? Mas pela causa. É libertador, tá todo mundo libertando. Tá se libertando aqui. Olha que delícia. Olha que delícia. Já beijou quantos? Nenhum. Nenhum ainda? Vamos resolver. Apenas bissexual não praticante. O que você tá achando de hoje? Eu acabei de chegar, eu tô ansiosa pra achar o trio das lésbicas, dançar um forró. Tem um forró sapatão hoje aqui. Ah lá. Tô animada. Forró. A gente veio de Pouso Alegre para representar a maior parada LGBTQIA+, com total representatividade que a gente pode ter, entendeu? Então, assim, a gente vai tentar tomar essa rua, a Paulista, o mundo, pra gente ter os nossos direitos. Qual que é teu nome? Isabelle Vente. Isabelle, fala pra mim a importância, tem que ficar na ponta do pé, fala pra mim a importância de um evento desse pra você. Eu acho que nós mostramos o que nós é, porque feliz. Tô muito feliz. Todos os dias abraçar essa causa, porque é todo dia. Valeu. Eu não beijei ninguém. Não beijou ninguém? Vamos resolver. Bissexual não praticante.
você rapidinho? Pode! Minha amiga aqui te achou muito bonita. É mesmo? E queria saber se você pode dar um selinho nela. Mas é claro! Também. Isso aqui é jornalismo. Bate esse leque pra mim. Vai. You speak for me. This is my second time in Brazil, but this is my first time from flying in São Paulo. I love it. Thank you. You're welcome. Thank you. Entendi nada. Diz aí, tá feliz hoje? Tem como não tá? A gente tá bonita, a gente tá engraçada. Dá um recado aí. Vamos ser felizes, gente, porque no final a gente sai todo mundo rindo. Esse mesmo, ó. Se inscreva no canal do ICL, viu? Entretenimento, Paulista Parada Gay, é lá mesmo. Sei que é o Célio, beijo Célio. Como é que canta essa? Nossa parada é uma das maiores paradas do mundo, é aqui em São Paulo. É um orgulho ser maranhense e estar participando dessa parada, é muito da hora. Quer ajuda pra empurrar aí? Eu quero, vamos. Não vou ajudar não. Só perguntei, era só pra saber. Tudo bom? Pra gente que é leigo, explica a diferença de ativo e passivo. Eu acho que hoje em dia a pessoa pode ter a liberdade de escolher o que quer ser. Porém, a gente está precisando de ativo, né? A diferença é que ativo está escasso e passivo tem muito. O cara do lixo passando bem na frente. Deita no chão, deita no chão. Deita no chão, caralho. Deita. Parada aqui acabando, né? E ficamos com qual lição? Vamos, né? Respeitar, né? Conscientização. Tá aí um evento bonito desse, né? De todas as idades. É isso, é com vocês aí, hein? Aê, Vitinho, rendeu, hein? Rendeu! Ô, Guga, agora eu não sabia que havia uma escassez de ativos na parada, cara. Não tava sabendo disso, não. Informação aqui, ó. Jornalismo investigativo é isso, cara. Jornalismo tá investigativo ativo na parada, cara. Tava sabendo disso, pois é, não. gente. Aí, galera ativa. Cadê vocês? Cadê? Quem tava ativão lá era o nosso Vitinho, né? Vitinho Nossa partindo pra cima. Hein? Bissexual não praticante. Ainda tenho que ouvir essa, cara. Passou o rodo na final parada. deu um beijão ali de cinema, hein? Não foi? Pois é. Vitinho pegador. Vitinho pegador. Vamos rodar. Vamos com uma setada de notícias agora. Vai, roda. Um comentáriozinho aqui, ó. Vitinho é pegador? Quantas revelações, disse a Selma Boaventura aqui no chat. Todo mundo falando. Vitinho é pegador. Tava demorando o beijo pro Célio. Beijo, Célio, a Seife, a Alice. Meu amigo te achou bonito. É um clássico. Esse de verdade é um clássico. Muito bom, Vitinho. Ativo ou passivo? Vitinho, tá devendo essa resposta pra gente aí, hein? Pois é, Vamos Vitinho. lá. Pessoal, é o povo que quer saber, não sou eu que tô perguntando não, hein? Vamos lá, gente, porque, ó, frio histórico rolando, tá? Os termômetros despencaram em todo o Brasil. A primeira onda de frio do inverno chegou com força total e atingiu seu pico hoje, tá? Estados do Sul, São Paulo, Sudoeste de Minas, Sul de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul foram os estados mais impactados, tá? Com temperaturas até 5 graus abaixo da média para essa época do ano. Algumas capitais bateram recordes de frio em 2025. Tô falando de Porto Alegre, que teve 4 graus, o recorde anterior era de 5,7. Curitiba bateu 1 grauzinho, o anterior era de 1,2. Sampa, 5 graus, o recorde anterior era de 8,8 graus. Enquanto isso, em Santa Catarina, o inverno virou cenário de filme. Mais de 40 cidades acordaram com os termômetros abaixo
de 0. Jamaica abaixo de 0, Guga. Urupema registrou mínima de menos 8,03. Em São Joaquim, os termômetros marcaram menos 7,56. Cara, sobre o friozão, tenho boas notícias, tá? Porque a massa de ar polar segue ativa e o clima gelado deve continuar até pelo menos sexta-feira. Boa notícia por quê? Fim de semana tem 25 graus Celsius, tá garantido aquele churrasquinho gostoso ali. Mas olha só que friaca, Guga. Olha só a paisagem. As araucárias ali. Isso é Brasil, velho. Isso é Brasil. Santa Catarina, cara. Que doideira. Olha isso. Tá louco, velho. E Brasília? Brasília tá tudo zuzu bem em Brasília, né? Não, Brasília tá friozaço. É porque aqui é deserto, né? Ó, Brasília quanto? neste momento. Não, agora não tá nem tão ruim. Na madruga tava péssimo. Agora tá 24 graus. Terá mínima de 16 hoje. Mas na madruga tava uns, sei lá, 12, sei lá, até menos. Eu tava com muito frio. Não tô acostumado, Robson. Brasília é igual a galera do Rio de Janeiro. 20 graus a gente já tá ficando doente. Cachecol, já tá. Aqui, ó. Tá tão frio aqui em Brasília que o Carluxo, ele virou aquilo que ele mais gosta, né? Uma rachadinha. Não dá pra achar. O Carluxinho sumiu. E, enfim. Tá frio, Robson. Tá frio. Não recomendo, não gosto. A única coisa que eu gosto, uma das qualidades do Brasil é não ter frio. Por que tá tão frio assim, né? Não tinha, né, péssimo. Não tinha, né? Agora tem. Ó, o Mistinguete falando, aqui em Curitiba, às 6 da manhã, estava menos 2. Marilena, aqui já nevou no fim do ano, no fim de maio, Robs. Que tristeza. Isso em Santa Catarina. Eu tô ligada. Tem uns amiguinhos que pegam as pranchinhas de snow, vão tudo pra serra lá, ó, se divertir. Suelen dizendo, frio em todo o Brasil, corta pra Manaus. O bafo. E a umidade de Manaus? Esse é o Brasil, né? Aqui fez 4 graus em São Carlos, aqui no interior de São Paulo. O Ednei dizendo, sou gaúcho acostumado com frio, mas sofrendo com 40 graus aqui em Rossegor, na França. Aí tá bom demais, né, Ednei? Quem pode, né? Inverno do Brasil, vai pra França pro verão. Aí quando faz frio na França, vem pro Brasil. Tá fodendo, hein, Ednei? É isso aí. Sonho. Vamos falar um pouquinho do Mundial de Clubes? Porque o bicho tá pegando. Mais um brasileiro já sabe o seu confronto nas oitavas de final. O Flamengo vai enfrentar o Bayern de Munique. Jogaço. Aliás, eu só vi jogaço, cara, juro. Eu não vi um joguinho morno. Não vi ninguém no salto, cara. Eu vi todo mundo, ó, partindo pra cima. Muito mais legal que jogo de seleções. Que o pessoal fica ali todo melindrado, caras estrelinhas, não sei o quê. Meu, jogo de verdade. Mundial de Clubes, ó, me surpreendeu. O Flamengo empatou ontem. Ficou em 1-1 com o Los Angeles Futebol Clube. E, apesar do placar, terminou a fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes em primeiro lugar. Partiu pro pau mesmo. É isso aí. Já o time alemão perdeu por 1-0 para o Benfica e ficou em segundo lugar no grupo C. Foi a primeira vez na história que o Benfica venceu o Bayern. A torcida do Fla tinha expectativa de fugir dos alemães com a liderança do grupo. Mas não teve jeito. Não. Tá? Parece que vai pegar o PSG e, se ganhar de novo, pode pegar o Manchester City. Ou seja, o caminho para o Flamengo não tá fácil, não. E como diria o Guga, a internet não perdoa. Olha aí. Não perdoa. O Flamengo orgulha o Brasil jogando pra frente como o Flamengo contra o Bayern de Munique. Placar final, Bayern 200-1 no Flamengo. Sacanagem, né, cara? Mas vai ser duro. Vai ser dureza, vai pegar o Bayern de Munique primeiro. O Bayern de Munique é dos times favoritaços aí a ganhar o campeonato. É um timaço, apesar de ter perdido pro Benfica, né? Perdeu de 1-0, mas jogou melhor que o Benfica e jogou o primeiro tempo com o time reserva. E no segundo tempo colocou alguns titulares, já dominou o jogo, ficou o tempo inteiro atacando e mesmo assim não empatou. 1-0 o Benfica. Agora o Bayern é um timaço. O Bayern, obviamente, a partir das oitavas estará com seu time completo. Tinha colocado os reservas exatamente porque já estava classificado, a chance de não passar já não existia, mas é o favoritaço, sim.
se passar do Bayern, tem Manchester City, que está numa fase meio decadente. Mas é Porém, Manchester. é o Manchester City. Tem Haaland, né? Tem um monte de cara. Não é fácil, né? Flamengo, se for campeão, vai ser porque mereceu, né? Não, O caminho Palmeiras, tá você quer dizer, né? via- Palmeiras, campeão, é isso? Hã? Palmeiras? Não, o Flamengo vai pegar o Bayern, né? Não, mas campeão, você falou campeão? Campeão. Ei! Ei! Palmeiras, será que passa do fogão? Passa. Façam Que suas mané apostas, estrela gente. solitária, Letícia. Que mané estrela solitária, Letícia. Esquece, Hobbs, esquece. Não, Vai dar esquece. lógica, fogão. Esqueço nada, que mané fogão. E olha só, cara. A Letícia Hobbs, tem sofre, jogador. porque a Letícia ainda é vizinha, ela mora perto do Parque Antártica. E o fuzuê é? ali tá gostoso, então a Letícia é obrigada a ouvir. Melhor É lugar de São horrível Paulo. ali, horrível, assim. Ó. Lugar É uma delícia difícil, morar difícil nessa área acesso. dali. É uma delícia. Eu adoro essa região ali, que fica perto do Parque Antártica. Claro, é a região italiana de São Paulo, mas o Fábio Alcântara está dizendo aqui que o craque do Bayern, eu não sabia, é um indiano chamado... Eu não conhecia, Chamado não conhecia o Volim Rabá. Volim Rabá, indiano, craque do Bayern, segundo o Fábio Alcântara. Então fiquem de olho no Volim Rabá. Na próxima partida contra o Flamengo, parece que ele sabe marcar bem. Ele sabe botar a bola pra dentro. É isso. O RH tá aqui no sítio. Cadê o RH tá aí, né? Guga, estão te chamando ali, ó. Tocou o telefone? Agora, deixa eu chamar a sua atenção, porque esse Mundial tem levantado uma discussão importante sobre a elitização das torcidas. Eu publiquei um post no meu X e quero refletir aqui com vocês. Eu escrevi o seguinte, ó. Cadê a sociedade brasileira com toda a sua pluralidade nas torcidas dos times brasileiros que disputam o Mundial de Clubes? Hein? Um claro retrato da nossa desigualdade social e o seu pacto de beneficiários. Porque que acontece o seguinte, né, Guga? Você olha as torcidas ali no Mundial, as torcidas de todos os times do Brasil, e parece que só tem branco no Brasil, né? É a mesma torcida, indo para todos os Eu jogos. fico impressionada. Assim, parece que só tem loirinho de óculos Ray-Ban no Brasil torcendo para seus times. Assim, e eu trago essa reflexão porque é importante a gente sempre olhar, cara, tudo isso, porque são retratos de que a gente é um país muito desigual, em que há um abismo social do tamanho de, cara, nem sei dizer o quanto, porque o Brasil é o país mais desigual do mundo, né? Sim. E isso fica muito claro quando a gente vê aquela torcida, assim, igualzinha, que não reflete o Brasil. Pra quem nunca veio pro Brasil e não conhece a nossa história, olha aquela torcida, tá achando que aqui é um país europeu, né, cara? Só isso. É claro. É isso que parece, né? Porque a gente sabe que a elite do Brasil é essa. Ela é branca, ela quer ser loirinha se não for loira. E pinta o cabelo. Por isso que tem que ter esses programas de inclusão que abrem espaço para que pessoas que fazem parte de outros grupos sociais também se encaixem, também apareçam, também tenham espaço. Porque na cabeça da galera é isso. Quem tem dinheiro no Brasil é essa turma, e é essa turma. E para você, obviamente, viajar para os Estados Unidos, para você participar desse evento, você tem que ter grana. E é um retrato, obviamente, da desigualdade social do Brasil, país que concentra todo o seu dinheiro na mão de 1% da população. Basicamente é isso o Brasil. E esse 1% tem essa mesma cara. É isso, é um retrato do Brasil, da desigualdade do Brasil. O maior problema do Brasil é a desigualdade, né? É a partir daí que a gente tem vários outros problemas que surgem. E é isso, esse é o retrato do Brasil. É uma elite dominante que tem a mesma aparência e que não sai do poder, e que tem sempre os benefícios estão sempre na mão dessa gente. Então, enfim, é um triste retrato da nossa desigualdade. Exatamente. Desigualdade da concentração de renda. Porque são sempre os mesmos. É o mesmo grupinho que vai para a Copa do Mundo de Clubes, vai para as Olimpíadas. Você percebe? Assim, não tem pluralidade. Não tem. Por quê? Cadê a grana? Tá com quem? E quem se favorece? Quem se retroalimenta? É esse mesmo grupo. Por isso que eu coloquei ali. Esse é o pacto de beneficiários. É isso que eu quero dizer para vocês.
Deixa eu trazer uma 1% notícia. do Brasil, né, Robs, tem quase 30% da renda. E 10% do Brasil tem mais de 50% de toda a renda do país. Então não sobra nada pro restante. E aí a gente tenta aprovar uma isenção para quem ganha até 5 mil reais e não consegue, cara. Olha o enrolo, olha como eles empurram com a barriga. Sabe? Assim, justiça tributária, tem muita coisa que precisa ser revista nesse país, cara. Mas para isso, precisamos também de um Congresso que ajude, né? Porque senão fica muito difícil. O presidente não é imperador. Nos Estados Unidos até é, mas aqui no Brasil não é. Então, assim, vamos ficar ligados. Deixa eu trazer uma notícia que você só vê aqui no rolê, cara. Pega essa história aqui comigo, tá? Que é uma fake news sobre o prêmio da Mega Sena que terminou em perrengue para uma família de Matozinhos, em Minas Gerais. É que uma idosa virou milionária da noite pro dia, isso pelo menos no grupo de zap do bairro, tá? O boato de que ela tinha faturado os 127 milhões da Mega Sena fez a família receber pedido de dinheiro, presente, empréstimo e até algumas ameaças. Tudo começou, olha a história, com um vizinho que disse que queria fazer um experimento social e espalhou pela cidade que a vizinha tinha levado o prêmio. Ele jura que avisou a vizinha logo em seguida, que era uma brincadeira, mas a mentira já tinha virado verdade para pelo menos metade da cidade. E aí, por conta disso, a família contou que tem recebido ligações de desconhecidos. Tem gente fazendo vigília na porta da casa. Gente, sério, tudo isso tem acontecido. Olha só a brincadeirinha, cara. Agora, a verdade é que a idosa até fez uma aposta online, ela falou que fez, mas o bilhete que ganhou, o vencedor, foi comprado presencialmente, ou seja, foi engano mesmo. Ela não ganhou, galera. A Polícia Civil ainda aguarda um BO, né, para investigar o caso. Enquanto isso, olha só, a família segue tentando explicar que o mais perto que chegaram dos 127 milhões foi o boato de zap. Olha só que rolo, que brincadeirinha de mal, que experimento social idiota. É o famoso rolê aleatório. Porque, cara, que absurdo isso, Guga. Olha lá. Ele chama de experimento social, né? O cara faz uma pegadinha, zoa a idosa, cria um tumulto sinistro e ainda um experimento. Tinha, né, um intuito ali de se fazer uma pesquisa sobre o comportamento humano, é praticamente um trabalho de sociologia ou de antropologia, um experimento social. Que cascata, velho. Experimento social, isso é uma pegadinha de mau gosto. Coitada dessa senhora. Socorro, não merecia. Deixa eu trazer uma outra nessa toada aqui, Guga, porque, olha, um turista italiano foi acusado de danificar uma pintura de mais de 300 anos enquanto tentava fazer um meme num museu em Florença, na Itália. O quadro, que tinha sido pintado em 1712 e que retrata o príncipe Ferdinando de Médici, simplesmente agora está com um rasgo bem na altura do pé direito do príncipe. Olha só o estrago. E aí, segundo a direção do museu, o homem andava de costas quando tropeçou num degrauzinho de proteção e caiu em cima da obra. Mas vamos trazer aqui que esse aí não é um caso isolado. Muitos acidentes andam acontecendo em museus pelo mundo. No começo desse mês, um visitante quebrou uma obra no Museu Palazzo Maffei, em Verona, também na Itália, ao sentar numa cadeira coberta de cristais Swarovski. Olha só! A obra era uma releitura da cadeira de Van Gogh. E o cara, obviamente, que foi processado. Tudo para tirar uma foto. A gente tem esse vídeo aí, vamos ver. Olha isso! Gênio. Olha Gênio. isso! Como é que pode, cara? De cristal. Agora e saiu como se não fosse nada, né? Não, o melhor é ele vazando. Não fui eu, não sei de nada, o que aconteceu, quem fez isso. Viu a merda que fez, né? Errei. Caguei, né, Elô? Caguei, né, nesse caso. E aí vai tentar sair... O cara saindo de mansinha bizarro, né? Ops! Ele acha mesmo que vai embora e acabou, é isso? Meu Deus. Ninguém vai notar. Deixa eu lembrar Quebrar uma a cadeira de cristal do Van Gogh. Caramba. Só isso. Queria lembrar e é calvo ainda. Porque... É calvo. Estão já zoando, é calvo, o cara é calvo, só falta ter votado no Bolsonaro.
Mas, enfim. É calvo. Acabou com o Eles não cara. gostam de arte. Ó, vamos lembrar aqui de outro causo, tá? Porque em setembro do ano passado, um turista alemão subiu numa estátua na praça principal de Florença, também na Itália. Olha, caiu balão na Itália, viu? Isso para fazer uma selfie. E ele acabou danificando a fonte de Netuno. Ó, é por isso, cara, e eu concordo, que muitos museus, inclusive, têm proibido você entrar com o celular, você tirar foto. Agora, tipo, presta atenção no degrauzinho, né? Enfim, presta atenção, cara, você tá no museu, você tem que ficar ligado, tem que ficar ligeiro. Curte a exposição, vai ver a obra de arte. Pra que você tem que tirar foto da foto? Foto da foto tem na internet. Mas aí quer tirar eu em frente à Mona Lisa. Eu em frente, não sei. Meu, precisa? Só pra dizer que foi lá? Pois é. Curte a foto. Eu não faço curte o questão passeio. nenhuma de tirar foto. Eu sempre penso, se eu quiser foto, tem na internet. Pra que eu vou tirar foto? Eu quero uma foto do quadro da Mona Lisa. Porra, tem... Não, Google, quadro da Mona Lisa. Ah, vou tirar uma... Eu não tiro foto, inclusive esse é um problema entre eu e a Lígia, que a Lígia adora tirar foto. E, claro, eu sou avesso a foto, mas faço isso por ela. Nem Tiro sabe tirar foto, né? Ó, zoando o calvo aqui, o pessoal adora, né? Calvo fazendo calvície, Juliana contou aqui. Ó, do nada, é calvo ainda. Adoraram o seu comentário aqui, viu, ô Guga? Mas José parece Maria que- Santos falou que é calvo e não vota no Bolsonaro. Não é todo calvo. Opa, não é todo Obviamente. calvo. Claro Não que é não. todo calvo, mas sempre um calvo, né? É tipo isso. Mas sempre tem um bolsonarista calvo aí causando. Deixa eu perguntar pra Letícia se o nosso convidado já está pronto pra conversar com a gente. Tá aí, tá na área. Tá na área? Tá na área. Galera, hoje tem terceiro episódio do ICL Tanque aqui na nossa programação. Vou lembrar a todos vocês Aí. que este é o nosso primeiro reality show do ICL e ele distribui R$1,5 milhão. Não é pouca grana não, tá? Eu vou conversar aqui com o Gilvan, que vai participar do terceiro episódio de hoje, e dizer pra vocês que assistiram o episódio de ontem que eu comi tanto. Eu comi acarajé, eu me acabei, tomei cajuína, eu me deliciei, Débora e Edma, a gente comeu horrores no episódio de ontem, foi um episódio sobre produtos e serviços. Mas hoje, que é o terceiro episódio do nosso reality show que acaba na sexta-feira, vocês vão ver a aula que o Gilvan dá pro pessoal. Gilvan, bom dia, seja bem-vindo ao ICL Tanque. Você deu uma aulaça, hein? Não dá pra perder, ao 12h30 coladinho no rolê. E aí, gostou de ter participado? Ai, Gui. Foi uma honra. Primeiramente, muito bom dia para você, nossa Bom audiência. dia. É a minha primeira oportunidade aqui ao lado de vocês. Vamos revê-la no nosso último encontro naquele episódio, Guga. Verdade. Também muito bom dia para você, nossa audiência. Contagem regressiva, terceiro episódio lá, e fiquei muito honrado por essa oportunidade. O que você achou dos participantes, Gilvan? Sua primeira impressão, assim. Olha, o Brasil tem 23 milhões de empresas. Dessa magnitude, uma grande parcela são os MEIs, que são muitos empreendedores por necessidade. Nos últimos anos, esse número cresceu, já somos mais de 10 milhões de MEIs. Entre empresas que têm o maior poder econômico, nós temos ali 7 milhões de empresas, e nós temos também as empresas que têm maior envergadura. O que eu gostei, e é o legado do ICL para a posteridade, é ele olhar uma camada econômica que não tem um grande fluxo de caixa, que tem projetos que mudam os seus ecossistemas. E então, o que mais me fascinou do ICL Tanque é a grande ideia dele olhar para essa camada que empreende por necessidade, que às vezes não teve todo o apoio, não tem essa participação. E quando nós olhamos esses mesmos modelos que foram feitos aqui, eles são empresas que têm um faturamento muito representativo. Então, quando a gente faz o ICL Tanque, a gente olha para uma camada que está construindo o Brasil, que gera os empregos de verdade, que tem os desafios de renda, que não tem acesso a um crédito qualificado, que às vezes não tem demonstrações financeiras. Então, isso foi uma das coisas que mais chamou a atenção, e parabenizar todos do ICL. Boa. Ó, o Gilvan Bueno, ele é especialista em finanças com experiência em bancos de investimentos, ou seja, cola no Gilvan, gente, cola na aula Cola de hoje, nele. que tem dicas valiosíssimas. Guga, vai lá. Agora, sem o ICL Tanque, você acha que essas empresas, ou as que não conseguiram chegar muito adiante no ICL Tanque, essas empresas, elas têm como sobreviver? Falta investimento? Por que é tão difícil
que essas empresas despontem? Guga, ótima pergunta. Eu vou usar um dado do Sebrae. O Sebrae tem um estudo muito poderoso, que ele faz uma janela de 5 anos, e de cada 10 empresas que nascem, 6 irão falecer por diversos desafios econômicos, gestão, produto, posicionamento, engajamento. E esse estudo do Sebrae ele é muito poderoso, porque ele mostra o desafio de você empreender no Brasil. E uma das coisas que eu mais gosto desse projeto é o que a gente tem no Empreendedor Mestre. Parabenizar o Rafael e o Eduardo Moreira por terem construído um grande ecossistema para ajudar os empreendedores. Então, acho que para não permitir essa falência dos empreendedores, você tem ali o Empreendedor Mestre, que é uma plataforma com muita educação, com grandes especialistas. Então, essa parte educacional é importante. E aqui tem um ponto que a gente não pode esquecer. Você tem um empreendedor, mas esse empreendedor ele precisa de educação. Uma educação com uma linguagem acessível. Uhum. E o mais fantástico desse projeto é isso. É uma educação acessível, uma nomenclatura fácil, do dia a dia, com pessoas. Então, depois de dar educação, o projeto do ICL ele faz uma coisa muito importante. Agora eu vou te dar um dinheiro, um capital, e aí eu vou te dar inteligência e vou te dar capital. 2 ferramentas ultra potentes para você empreender. E Gilvan, qual é o erro mais comum entre os empreendedores, hein? Um ponto importante é entender o caixa, né? Como é que ele vai gerar o caixa, como é que ele vai manter a sua operação. Então, muitas vezes, e a gente aqui não está culpando o empreendedor, mas lembrando o seguinte, no Brasil, você tem um desafio socioeconômico muito grande. A OCDE, em 2019, fez um estudo chamado Elevador Social Quebrou, onde ela mostrava que no Brasil são 9 gerações para uma família, na sua renda média, conseguir ganhar 17 mil reais. Por isso que empreender é uma ferramenta muito poderosa. Ou seja, você tem um desafio econômico ali. Então, muitas vezes, os empreendedores eles são empreendedores por necessidade. Eles foram demitidos, eles não sabem o que vão fazer, eles não têm um produto, então eles não sabem, por exemplo, criar um orçamento, saber quanto vende. Então, a primeira grande ideia é você pensar o seu orçamento, quanto você precisa para sobreviver. E muitos empreendedores são por necessidade. Eles começam os negócios, falam assim, eu vendi hoje, vou pegar esse dinheiro que está aqui, vou comprar amanhã. Então, ele não tem, por exemplo, essa diferença clara entre o faturamento e o lucro, quanto ele ganha. Aí um segundo problema é a precificação, como eu vou criar o preço correto para vender o meu produto. Muitas vezes você tem o custo de fazer, e aqui as mulheres empreendedoras, mulheres ganham menos do que homens, sofrem assédio, não têm essa mesma velocidade de carreira do que os homens. Elas são mulheres que sustentam seus lares, os estudos do IBGE mostram isso. Então ela faz ali o seguinte, ela faz uma quintinha, e ela não sabe se ela gastou 40 ou 50, mas fala, vou vender aqui por 30, porque eu fiz uma quintinha. Então entender essa precificação e ter esse caixa para girar o seu negócio é muito importante. É isso, Aurino dizendo, se eu fosse empreender, eu precisaria de ajuda profissional mesmo. Acho que todos, viu, Aurino? Não basta ter uma boa ideia, viu? Porque ela não se sustenta. Eu acho muito boa a ideia de investir em empreendedorismo social, a Gladys dizendo aqui. Engordei só de pensar naquela comida toda. A Ana Maria deve estar falando do episódio de ontem, porque a gente comeu horrores. Eu, Débora Maganha e Edmo, a gente praticamente almoçou fazendo o programa. SI Master dizendo, gosto muito do ICL, como dá espaço para quem sabe. Deve estar falando de você, Gilvan. Já tem gente se seguindo aqui, ó. Leila Maria Correia já anotou seu @. E, ó, gente, o cara sabe tudo. Eu seguiria ontem, já começaria a seguir ontem, inclusive. E lembrando que, coladinho aqui no rolê, ó, faltam 3 minutos para começar o ICL Tank, o Gilvan vai dar dicas muito legais. Eu assisti essa aula, tava lá. E olha, garanto que você vai gostar. São dicas muito importantes para você que quer empreender. Vai lá, Guga. Dá uma dica, então. Uma boa dica para quem está começando agora. Dá um spoilerzinho, vai. Uma dica importante, não sei, alguma... O que você diria para quem está começando? Olha, para quem está começando, a primeira ideia é criar um produto que venda. Até na plataforma do Empreendedor Mestre eu falo muito sobre isso. Então, a gente, às vezes, tem a paixão de construir um produto que, para a gente, é apaixonante, que a gente coloca todos os nossos esforços de tempo, recurso e corpo, mas que, às vezes, o nosso cliente ele não quer o produto. Então, se você vai começar a empreender, o seu desafio é criar um produto que venda e que ele venda de maneira recorrente. Então, esse é o primeiro grande desafio. Então, às vezes, a gente fica assim, vou empreender, o que eu vou fazer? Você tem que achar um produto que as pessoas queiram comprar. E aí, depois que você faz esse produto, você tenta fazer que esse produto essa venda seja repetida. Porque às vezes você faz um produto que vende, mas vai vender a segunda. Então, a primeira ideia é construir um produto. E aí, por isso que eu falo lá na plataforma
do empreendedor mestre, dentro dessa área educacional do ICL. Eu sempre falo, né, o meu curso chama Produto Bom, Produto que Vende. Então eu falo muito sobre isso, como construir produtos que vendam. É isso aí. Olha, hoje é o 3º episódio, nós temos 10 participantes, só que um vai ter que deixar o programa. Vamos ver um trechinho aí do programa que começa daqui a pouquinho, ó, em 2 minutos. Roda. Nós vamos receber um treinamento de um verdadeiro especialista que está chegando por aí. Espero que vocês aproveitem bastante. Então vamos receber Gilvan Bueno, que é especialista em finanças e também professor do Empreendedor Mestre. Chega mais. Viu que ali tá todo mundo sorrindo ali, participar ó. da família Daqui a pouco ICL o bicho desde o momento pega. zero, desde a sua fundação. O Gilvan vai ser um dos nossos jurados e vai nos ajudar a escolher quem continua no ICL Tanque. Vai concorrer a um investimento de até R$1,5 milhão de reais. É bastante grana. É isso. O episódio começa daqui a pouquinho. Deixa eu agradecer ao Gilvan, que daqui a Obrigado, Gilvan. 1 minuto volta pra grade do ICL com o 3º episódio do ICL Tanque. Beijo pra você, Gilvan. Obrigada. Beijo a vocês, parabéns pelo trabalho e pelo legado. É isso aí, é Tamo tudo junto. tudo nosso, prof. Então é isso, galera, ó, vou entregar, falta 1 minutinho pro 12:30. Você fica agora com o 3º episódio do primeiro reality show de negócios e de transformação social do Brasil, tá? No episódio de hoje, os participantes vão receber um treinamento com o Gilvan, que foi o nosso convidado de hoje, especialista em finanças, ele também é professor aqui do ICL, tá bom? Então fica ligado, não desgruda daí, que começa agora o ICL Tanque. Guga, beijo pra você. Te amo. Que mais? Alô, Te amo. comunidade! Ninguém sai daí, hein? Roda agora, vamos começar o ICL Tanque. Beijo pra todo mundo e até breve. Olá, eu tenho uma dica importante para te dar e tem a ver com o seu dinheiro. Fazer investimento não é algo reservado apenas para as pessoas muito ricas, não, e que entendem a questão do mercado. O Instituto Conhecimento Liberta, o nosso ICL, quer mudar esse panorama, quer que você tenha acesso às informações que vão mexer com a sua poupança, com o seu dinheiro. É um manual para você começar a entender de verdade como é que opera o mercado financeiro. Eduardo Moreira, que veio do mercado, conhece bem isso, vai dar uma aula online de graça. É para você que quer cuidar do seu futuro sem depender de ninguém e sem embarcar em canoas furadas, discutindo e analisando tudo que tem a ver com dinheiro. Para essa aula, investir é para todos. No dia 29 de junho, um domingo, a partir das 8 da noite. Fique de olho que alguma coisa melhora na sua economia pessoal. Até lá. Olha só, eu aqui no reino dos livros. Há mais de 150 anos, o poeta Castro Alves recomendava: bendito que semeia livros, livros a mancheia. O livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar do conhecimento. O conhecimento que liberta. ICL, Instituto Conhecimento Liberta. E agora a gente tem uma lojinha de livros para você. Livros à mancheia. Livros de alta qualidade que te ajudam a pensar. Venha buscar os nossos livros agora, abrindo a nossa lojinha de livros, souicl.com.br. Vamos pegar os livros à mancheia.